Colossenses, capítulo 2, versículos 1, diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pela graça de Deus, nós vamos estar falando sobre a batalha espiritual de Paulo aqui nesse texto, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento mediante o Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos, Pai, compreender. Fale conosco, ó Pai, nesta noite. Em nome de Cristo Jesus pedimos agradecidos. Amém. Irmãos, aqui no versículo 1, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja sobre um combate que ele batalhava pela igreja. Essa batalha mencionada por Paulo, ela não está no sentido de guerra, mas, irmã Gilda, ela está no sentido de competição esportiva. A palavra que Paulo usa no original, ela se compara a uma competição atlética, um combate que pode render-lhe uma recompensa. Para os irmãos terem uma ideia, é como se Paulo estivesse falando de um combate, por exemplo, como boxe. Você está falando, olha, eu tenho combatido um grande combate, e ele está falando isso no sentido de alguma competição. Então pode ser que ele esteja se referindo, por exemplo, ao boxe, uma luta, né, entre dois esportistas, né. Eu fico imaginando, na hora que eu estava estudando o texto, né, eu fiquei imaginando Paulo, né, comparando uma luta de boxe, né, desse jeito, né, para se referir a um combate que ele estava enfrentando pela igreja. Irmãos, essa luta de Paulo, ela era tanto física, mas principalmente espiritual. Física no sentido porque ele levava no seu próprio corpo as marcas de Cristo. Paulo, ele foi chicoteado, foi apedrejado, ele sofreu prisões, tudo por causa da obra de Deus. Inclusive, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele estava preso por pregar a palavra de Deus, por pregar o evangelho. Então, Paulo sabia o que era batalhar fisicamente pela causa de Cristo. Ele estava enfrentando isso na sua vida. Mas Paulo sabia que a guerra que ele enfrentava não era contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra Satanás, contra seu próprio corpo e contra o pecado. Ele sabia disso. E nós, irmãos, nós também enfrentamos lutas assim. Mas Paulo aqui, ele está se referindo a essa batalha espiritual. E aí, falando dessa batalha espiritual aqui no versículo 1, nos versículos 2, Paulo vai apresentar os motivos pelo qual ele se esforçava no combate espiritual que ele enfrentava. Ele vai apresentar as razões, o porquê que ele fazia aquilo, irmã Gilda. E nesta noite eu quero focar justamente nesses motivos. O primeiro motivo que Paulo apresenta para nós é consolar os corações. Veja comigo aí no versículo 2, olha aí comigo aí. Para que os seus corações sejam consolados. É a primeira coisa que Paulo vai apresentar, o primeiro motivo que ele vai apresentar. Ele está falando assim, olha, estou combatendo espiritualmente, primeiramente para consolar o coração de vocês. No texto, quando você encontra no versículo 2, essas duas palavras, para quê, indica uma intenção. A intenção de Paulo era que os corações dos irmãos de Colossos fossem consolados. A palavra consolado significa encorajar ou fortalecer. Paulo sabia que esse combate, irmãos, não era travado só por ele. Ele sabia que cada um de nós temos batalhas espirituais em nossas vidas. Batalhas contra o pecado, principalmente novos convertidos.
Eles têm pecados que precisam ser abandonados. E isso é uma luta. Vícios, como por exemplo o alcoolismo, o cigarro, são lutas que um novo crente em Cristo Jesus vai enfrentar. Né? Temos irmãos, inclusive o irmão Márcio, ele tem esse chamado de Deus para trabalhar com esse povo, né? com essa comunidade de pessoas dependentes químicas. É uma luta que um salvo em Cristo Jesus, que tem esse tipo de dependência, vai enfrentar, principalmente nos primeiros anos de conversão, para não dizer a vida toda, né? Mas principalmente a luta acirrada é nos primeiros anos de conversão. Então a gente vai enfrentar lutas contra o pecado. O mentiroso tem que abandonar o pecado, amém, irmãos? O caloteiro tem que ir lá pagar a conta, amém, irmãos? E assim por diante. Se temos problemas, os nossos relacionamentos precisam ser confessados, precisam ser consertados, e assim por diante. Então temos uma batalha contra o pecado, temos uma batalha contra nós mesmos. Nós somos naturalmente egoístas, já falamos muito disso aqui na igreja. Então nós precisamos lutar contra nosso próprio eu, mas também nós enfrentamos uma guerra, uma batalha espiritual contra Satanás e contra as hostes espirituais da maldade, que estão trabalhando com o objetivo de enganar as pessoas, de enganar nós crentes, para que nós possamos estar inutilizáveis diante de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que Pedro, ele vai dizer, Jesus vai dizer para Pedro e para os discípulos, né, vigiai e orai para não entreis, para que não caís em tentação. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com essa batalha espiritual. Todos nós enfrentamos lutas. Cada um enfrenta uma luta diferente do outro, mas todos nós enfrentamos batalhas em nossas vidas. E Paulo sabia que essa luta, e para que os crentes não desanimassem, Deus providenciou, irmãos, um consolador aos nossos corações. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo veio habitar em nós. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia chama o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, chama o Espírito Santo de quê, irmãos? Irmãos, lembram? O Consolador. Ele está nos nossos corações, nos consolando, irmãos. Ele está trabalhando em nossas vidas para que nós não possamos desanimar, para que nós possamos ser fortalecidos por Ele. E o Espírito Santo nos conforta de 3 maneiras. Veja comigo. Primeiramente, o Espírito Santo, ele nos consola, nos levando a olhar para Jesus Cristo. Irmãos, nós na nossa vida, nós somos tentados a olhar para as coisas que estão em nossas voltas, a olhar para os problemas, a olhar para as dificuldades. O problema, irmãos, disso é que se nós focarmos nos problemas, nós vamos desanimar. Porque problemas todo mundo vai enfrentar. Se você não está enfrentando agora, saiba que você vai enfrentar um dia. Mas você não pode focar neles. Não estou falando para você ignorá-los, para você desprezá-los, não é isso. Para você fugir dos problemas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você não deve focar neles, mas você deve focar em Jesus. Amém? E o Espírito Santo, ele vai trabalhar nas nossas vidas para que nós não possamos deixar de olhar para Jesus. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? Davi, ele poderia ter olhado para o gigante Golias e falar, não, ele é muito grande, ele é muito bravo, ele é muito forte, né? Ele é muito poderoso, não vou mexer com isso não. Na verdade, todo o exército, inclusive o rei Saul, eles estavam olhando para o problema. Eles estavam focados no problema. Mas chega um menino lá, um adolescente, um jovem talvez, e ao invés de olhar para os problemas, ele olha para o seu Deus. A ponto de dizer, de brigar com o próprio rei, falar, como que vocês deixam o incircunciso blasfemar do nosso Deus? Se não tem homem aqui nesse exército aqui, eu vou lá. E vai o menino.
Até Saul tenta colocar lá a armadura dele no menino, mas não cabe, ele é muito pequeno. Ranzinza, não cabe. Eu falo, não, eu vou no poder do meu Deus. Pega lá seu estilingue antigo, né? Aquela espécie de, como que chama lá? Funda, né? Funda, que é uma espécie de estilingue. Pega lá sua bolsinha e ele vai com roupa de pastor de ovelhas. Chega lá no campo de batalha, irmão. Talvez já com mancha de sangue, de batalhas travadas anteriormente. E aí o Golias, o gigante lá, olha para Davi e fala, o que é isso? Vocês estão achando que eu sou cachorro para vocês virem com um pau para cima de mim? Porque está com o seu cajado, né? Davi olha para ele e fala assim, olha, você vem lutar comigo com espada, com escudo. Mas eu vou lutar com você no poder do meu Senhor, do meu Deus. Davi estava olhando para quem, irmãos? Estava olhando para Deus. Estava olhando para Jesus. Isso nos ensina, irmãos, que não existe gigantes na nossa vida que nós não podemos vencer no poder de Jesus. Tem uma frase aí, né? Que a primeira vez que eu vi já tem muitos anos, eu nunca mais esqueci, Beto. Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus, porque Ele é poderoso. Amém? Talvez você esteja enfrentando o problema da saúde que tem te desanimado. Lembre-se que você serve ao médico dos médicos. Talvez você esteja enfrentando um problema no relacionamento em casa, com sua família. Lembre que você é o Senhor, serve ao Senhor de amor, que pode transformar vidas e pode transformar corações. Não, se você está passando por problemas financeiros, lembra que você serve a Deus, dono da prata e do ouro. Não se desespere, confie no Senhor. Amém? Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar nos levando a olhar para Jesus. Em 1 Reis, capítulo 19, nós encontramos o profeta Elias. O profeta Elias tinha feito grandes coisas diante do Senhor. Tinha acabado de enfrentar, 300 ou 400 sacerdotes sacerdotes de Baal e de Astarote, que eram dois deuses que o povo de Israel estavam adorando no lugar do Senhor Deus, do verdadeiro Deus. E então, ele enfrentou eles e assim, Deus se provou que Ele é o único Deus ali, fez algo grandioso, a ponto desses sacerdotes até serem mortos por causa da mentira deles. Mas de repente, quando Jezabel, a rainha de Israel, vira e fala para ele, assim, eu vou matar você, não adianta você nem se esconder, eu vou pegar você e vou acabar com você. Elias vai para uma caverna, e ele começa a orar para o Senhor, pedindo, Senhor, me mata, porque já deu. Eu não quero viver mais não. Nossa, só problema. Deus ainda se mostra grandioso para com Elias. Mas não atende o pedido dele, não. Porque Deus poderia ali, de alguma maneira, tirar a vida dele. Mas ao invés de tirar a vida, ele arrebatou Elias para o céu, numa carruagem de fogo. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. Nós não podemos ficar abatidos como Elias, porque Elias, ele começou a olhar para os problemas, e isso esqueceu de Deus, de tudo que Deus já tinha feito. Nós não podemos chegar a esse ponto. Muitos crentes entram em depressão porque começam a olhar para os problemas e tiram seus olhos de Deus. Assim como Pedro começou a afundar por quê, irmãos, quando ele estava andando sobre as águas? Porque tirou os olhos de Cristo. Mas o Espírito Santo está aqui para nos lembrar que Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso e está cuidando de nós. Amém? A segunda maneira que o Espírito Santo usa para nos consolar, irmãos, é que o Espírito Santo nos dá coragem. O medo é um estado emocional que surge quando estamos em uma situação de eventual perigo. Ele provoca ansiedade e insegurança nas pessoas. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez na sua vida, mas tem pessoas que têm tanto problema com ansiedade, tanto problema com insegurança, com medo, que, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de problema,
ele vai e entrega seu currículo para arrumar um emprego, por exemplo. Mas aí entrega seu currículo e marca o dia da entrevista, e ao invés de ir, fala, não, eu não vou passar mesmo. Eles não vão me chamar mesmo. Meu cunhado, o irmão Claudemir, ele ficou sabendo, né, de uma empresa do setor que ele está se formando, estava precisando de funcionários, e ele foi lá, assim, olha, na cara dura, e levou um currículo. E lá na exigência estava falando assim, alguém com experiência. Pergunta se o meu cunhado tinha experiência. Não tinha, não. Mas ele foi lá e entregou o currículo. E dos currículos que foi, ele foi selecionado. E chegou lá, perguntaram para ele, você tem experiência? Ele falou, olha, eu não tenho experiência. Ah, mas você sabia que isso é uma exigência? Eu sabia. Mas por que então que você entregou? Não, eu entreguei porque eu preciso do emprego e estou disposto a dar o meu melhor pela empresa. Adivinha o que aconteceu, irmãos? O menino foi chamado para trabalhar, mesmo sem experiência. Talvez você poderia falar assim, ah, não, está pedindo experiência, eu não vou não. Poderia ou não poderia? Não, gente segura, fala, não vai chamar mesmo e tal. E ele foi mesmo assim. E ele foi chamado. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus está rigorosamente no controle de nossas vidas. E se nós precisamos de algo, e Deus sabe que isso é uma necessidade, Ele vai nos atender. Ele vai suprir nossas necessidades. Nós precisamos é confiar no Senhor. Amém, irmãos? O medo e a insegurança não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas Deus, Ele nos dá segurança, irmãos. Ele nos dá convicções. Ele nos dá força e coragem. E essa questão da força, irmãos, é outra coisa importante. Nós precisamos entender que não é na nossa força que nós conseguimos as coisas. Não é na nossa força que conseguimos viver em obediência, que nós conseguimos trabalhar. Você sabia disso? Que você levanta todo dia para ir trabalhar, você não vai na sua força? Porque se fosse na minha força, eu estava enrolado. E você também. Se fosse nas suas forças, você estaria enrolado. Mas você vai na força do Senhor. É Ele quem te dá força. E com relação às coisas espirituais, irmãos, também, Deus, Ele nos capacita e nos fortalece, nos dá força para nós vivermos cada dia para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, irmãos, Ele vem e nos dá força para enfrentarmos as batalhas espirituais das nossas vidas. Todas as batalhas que enfrentamos, nós não enfrentamos no nosso poder, mas é na capacidade do Senhor, é no poder dEle, é na força dEle. E Ele está nos capacitando todos os dias, para nós darmos um nocaute no pecado, um nocaute na nossa carne, um nocaute em Satanás. Amém, irmãos? Então é Ele quem nos dá a força. Para encerrar essa parte aqui, irmãos, Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, na Bíblia nós encontramos cerca de 360 vezes Deus falando para nós, não temas. E quando você estiver passando pelas lutas, pelas batalhas em sua vida, lembre-se que Deus está dizendo para você, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Amém? Irmãos, o segundo motivo dos esforços de Paulo, nós encontramos aqui no versículo 2, a segunda parte. A primeira diz, para que os seus corações sejam consolados. Então Paulo estava enfrentando essas batalhas para consolar o coração dos irmãos. E o segundo é que eles estejam unidos em amor. Essa é a segunda razão pela qual Paulo se esforçava tanto em suas batalhas espirituais. Paulo sabia da importância da unidade da igreja. E por isso, ele combatia para que não houvesse desunião na igreja.
Irmãos, a unidade, a união na igreja é muito importante. Paulo vai ensinar para nós a importância da igreja estar unida em um só pensamento. E quando a Bíblia diz sobre isso, está falando, olha, todos nós precisamos crer de uma maneira apenas. Não pode ter divergências de convicções, divergência de crença, divergência doutrinária na igreja. Todos nós precisamos crer na mesma coisa. Outra coisa que não pode haver é desunião, no sentido de haver contendas, brigas na igreja. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar brigando uns com os outros, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para amar uns aos outros e ajudar uns aos outros em suas dificuldades. Se tratando de nossas vidas, muitas vezes nós focamos apenas em nós mesmos, querendo que os outros, exigindo que os outros façam isso por mim. Não, o Beto tem que fazer isso por mim, ué. O que o Beto está pensando que ele é? Não, o Daniel também, ué. O que o Daniel pensa? Ele tem que fazer alguma coisa por mim, ué. Querendo ou não, mesmo que nós não falemos dessa maneira, muitas vezes nós queremos que os outros façam por nós aquilo que nós não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo. Por exemplo, mas o Beto, ele não canta na igreja. Ué, o que o Beto está pensando? Ele tem que cantar, ué. O que ele está pensando que ele é? Mas você está cantando? Eu canto. Mas você está cantando mesmo? Não, irmãos, nós precisamos, ao invés de nós olharmos para o irmão, Jesus vai falar isso, né, irmãos? Jesus vai falar isso. Em vez de você querer tirar o cisto do olho do seu irmão, tirar a trave no seu, meu irmão. O que Jesus está ensinando isso? Jesus está ensinando, irmãos, justamente que nós precisamos, primeiramente, examinar os nossos corações e ver como nós estamos com Deus. E normalmente, quando a gente está longe de Deus, quando a gente está fraco espiritualmente, a gente começa a cobrar os outros. O irmão fulano não está fazendo isso. O pastor não está visitando. O pastor não está fazendo aquilo. O pastor não está fazendo aquilo outro. Mas nós precisamos entender que nós precisamos olhar para Deus e nós precisamos examinar a nós mesmos e falar como nós estamos diante de Deus. Será que eu estou fazendo isso? Será que não é eu o problema que está acontecendo, na contenda, na desunião que está acontecendo? Será que eu não sou o problema? E muitas vezes, irmãos, os problemas que nós queremos que sejam sanados e resolvidos, muitas vezes o poder está na nossa mão e não na mão do outro. Quantas vezes um pedido de perdão resolve problemas? Amém, irmãos? Pedido de perdão, humildade, reconhecer seus pecados, seus erros, irmãos, resolve muitos problemas. Então, deixa Deus quebrar o seu coração duro, chega diante do Senhor, clama aí para quebrar seu coração duro, para que Deus possa te usar da maneira que Ele quer usar você. Permita ser usado pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, Paulo já sabia disso. Ele sabia a importância da união na igreja. E aqui nesse ponto eu quero mostrar para os irmãos, 3 razões pelas quais, ou melhor, 2 razões, deixa eu só confirmar aqui, que agora bateu uma dúvida aqui, deixa eu ver. 3 razões, tá certo. 3 razões porque a igreja tem que ser unida. A primeira razão é porque a unidade é a vontade de Deus. A unidade da igreja, a união da igreja é a vontade de Deus. E para isso eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em o Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Nós vamos ler aí apenas esses 2 versículos, mas até o versículo 23 nós encontramos essas razões pela qual a igreja ela tem que estar unida. Ela tem que permanecer unida no Senhor. Evangelho de João 17, 20 e 21 diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
Nós podemos ver aqui que Deus ele está trabalhando para que haja unidade na igreja. Deus ele enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar para criar essa unidade. Nós somos pessoas completamente diferentes. A irmã Hilda tem a sua personalidade, as suas vontades. O Douglas, mesmo sendo filhos, ele é diferente da irmã Hilda. Eu sou diferente do Daniel. Eu sou diferente do irmão Beto. Cada um é diferente. O Beto é diferente da Gilda. São duas pessoas diferentes, apesar de morar muito tempo juntos, né? De estar juntos há muito tempo. Nós somos diferentes. Mas o que nos faz, irmãos, o que nos identifica uns com os outros, é Jesus Cristo. É Ele que nos identifica. Aqui dentro, já não há mais um laço, por exemplo, sanguíneo entre o Beto e o Jonas. Aqui os dois são irmãos em Cristo Jesus. O que identifica os dois aqui não é o fato de um ser filho do outro. Aqui dentro, o que une os dois, o que identifica um com o outro é Jesus. A irmã Hilda e o Douglas também, o que identifica um com o outro aqui é Jesus. O que identifica eu e minha esposa, eu e os meus filhos, tem que ser Jesus aqui. E assim, da mesma maneira que Jesus me identifica com eles, Jesus vai me identificar com o Douglas, com a irmã Hilda, com a irmã Angelina, com o Beto, com a Gilda, com cada um de nós aqui. Cristo tem que ser essa identificação uns com os outros. E esta é a vontade dele, irmãos. Estar em divisão é estar fora da vontade de Deus. Paulo, ele confronta a desunião da igreja de Corinto em sua primeira carta. Havia problemas de desunião dentro da igreja. E Paulo combateu duramente a igreja a ponto de chamar ela, irmão Beto, de igreja carnal. Vocês são crianças, vocês são moleques, vocês são infantis demais. Vocês precisam amadurecer, se tornar crentes espirituais. Paulo fala isso para eles. E da mesma maneira, irmãos, a Igreja Batista Macedônia de Cássia, ela precisa ser uma igreja que mantém essa unidade em Cristo Jesus. E o salmista vai dizer em Salmo 133:1, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? A segunda razão pela qual a igreja deve ser unida é que Jesus Cristo é quem nos une, o próprio Cristo. Como eu disse, irmãos, Ele é quem mantém essa unidade. Usando de exemplo a Copa do Mundo. Nós temos aqui, por exemplo, santista, um palmeirense, tem alguém que torce? Flamenguista, né? Está desiludido da vida aí, né? Eita, nós, né? Mas é interessante. Por exemplo, quando o Santos vai jogar contra o Palmeiras ou contra o Corinthians, tem aquela rivalidade. Contra o São Paulo, né? Tem aquela rivalidade. Quando o flamenguista vai jogar contra o Fluminense, tem aquela rivalidade. Palmeiras contra o Corinthians, então nem se fala, né? Mas é interessante, quando tem Copa do Mundo, ninguém fica brigando um com o outro por ser corintiano ou palmeirense. Você está vendo lá o corintiano palmeirense, o santista e o São Paulino, o flamenguista e o vascaíno, tudo abraçado, torcendo pelo Brasil. Você já viu isso? Eu já vi. Por quê? A seleção brasileira une a diferença, só tira a diferença dos dois. Os dois se unem para torcer pela seleção. Assim também tem que ser Jesus Cristo para nós. Amém, irmãos? Nós não podemos olhar para as nossas diferenças, mas nós precisamos olhar para Jesus que nos une. Amém? Graças a Deus por isso. Irmãos, em terceiro, porque a união da igreja leva a igreja a cumprir o seu propósito. Irmãos, igreja desunida é uma igreja que fica quebrando cabeça um com o outro. E ela perde o seu objetivo, a sua missão de ganhar o mundo para Cristo. Essa é a missão que Deus nos deu, ir por todo mundo pregar o evangelho. Amém, irmãos? Essa é a missão que Deus nos deu. Mas uma igreja desunida é uma igreja que fica batendo uma cabeça um com o outro. Basta a gente ir lá para Corinto, para 1 Coríntios, que a gente vai ver. Lá na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, tinha, por exemplo, panelinha, grupinho. Aí, o grupinho do Beto, o grupinho da Hilda, o grupinho do Daniel, o grupinho do Estevão. E ficava ali aquelas rixinhas, aquelas brigas entre eles, né? Havia desunião, havia cobranças alheias, acusações, desentendimentos.
Isso porque eles tiraram os olhos de Jesus. Tiraram os olhos de Jesus. Mas quando a igreja está focada e unida em Cristo, irmãos, ela é levada a cumprir a sua missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando estou focado em Cristo, o meu desejo vai ser fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. É cumprir o meu objetivo. E a igreja ela vai estar unida nesse propósito. No propósito de ganhar almas para Jesus. No propósito de multiplicar-se. No propósito, irmão Beto, de implantar novas igrejas. De fazer missões, de sustentar missionários. Inclusive eu quero até fazer um painel ali de missões diferentes. Estou pesquisando aí, depois vou passar para os irmãos aí. Né? Pensando em comprar uns porta-retratos, esposa. Imprime as fotos dos missionários, coloca, e a gente coloca ali em volta do mapa mundi, ali com uma cordinha mostrando a ligação com o mundo. Vai ficar legal, escrever missões, acho que vai ficar legal, viu? Passando aqui as ideias aqui, né? Mas a igreja unida é uma igreja que cumpre o seu papel, que cumpre a sua grande comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, irmãos, podemos ver aqui claramente que Paulo se esforçava justamente, irmãos, por causa disso. Nós podemos ver aqui para que os corações fossem consolados e para que a igreja fosse unida em amor. E nós temos um terceiro motivo pelo qual Paulo se esforçava tanto espiritualmente em suas batalhas, que é justamente, irmãos, enriquecer a igreja em plena certeza. Veja comigo o restante do versículo. E em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, Paulo se esforçava para que aqueles irmãos conhecessem a vontade de Deus cada dia mais, crescessem no conhecimento da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, a sã doutrina para aqueles irmãos, para que eles pudessem crescer espiritualmente e assim ser gerado no seu coração convicção bíblica dessa verdade, para que eles não pudessem ser, irmão Daniel, enganados pelos falsos mestres, que lá no caso de Colossos, haviam ali se introduzido dentro da igreja para tentar disseminar mentiras, heresias, falsos ensinamentos, contrários às Escrituras, ali dentro da igreja. Paulo, inclusive, ele vai defender o seu ministério, irmã Gilda, falando assim, olha, Deus me constituiu para isso, para estabelecer as bases da fé cristã. Então, nós precisamos, irmãos, buscar conhecer a palavra de Deus cada dia mais, passando tempo com ela, lendo ela cada dia mais, né? Eu tenho acompanhado a leitura bíblica pela BBN, né? A leitura bíblica diária, né? Tem um momento ali à tarde que tem a leitura bíblica e ali você pode acompanhar. Estou acompanhando ali no livro de Números ali, e também em casa eu comecei há pouco tempo a fazer a leitura bíblica, então estou em Gênesis 31, se eu não me engano, né? Já estou em Gênesis 31. Então, irmãos, esse tempo com a palavra de Deus fortalece. Até mesmo eu incentivei os irmãos a baixarem o aplicativo da BBN no seu celular para que você pudesse, durante o dia, ouvir ensinamentos, ouvir música, ouvir a palavra de Deus para quê? Para a sua edificação, para você encher o seu coração da palavra de Deus. E lá contém bons estudos. Tem, não tem, irmão Gildo? Tem uns estudos bons lá, né? Tem um lá sobre Daniel, né? Muito bom estudo lá, né? E outros também, né? Eu estou falando de Daniel porque é o que eu estou lembrando aqui na hora. Oi? Tem também de Provérbios? Agora eu não me lembro desse de Provérbios. Mas enfim, né? A gente tem acompanhado e tem sido muito bom. Eu estou trabalhando lá no terreno, lá, né? Na construção da casa, né? E estou lá com o celular funcionando todo o tempo na BBN, no bolso ali, ouvindo a BBN, né? Sendo edificado pela palavra de Deus. Então isso é muito bom, é muito edificante. Então, irmãos, nós precisamos conhecer. E uma das maneiras que temos para conhecer mais a Bíblia é justamente sendo fiéis aos cultos da igreja.
Porque por meio da pregação, do ensinamento bíblico, nós crescemos espiritualmente. Nós não vamos ter o respaldo bíblico, a qualidade de aprender da Bíblia no tempo que nós estamos cultuando ao Senhor aqui. Em casa nós não vamos aprender da maneira que aprendemos aqui. Então é muito importante nós estarmos, irmãos, sendo fiéis ao Senhor nos cultos, para que nós possamos crescer no conhecimento. E é também sendo fiéis nos cultos da igreja que nós também acabamos tendo a oportunidade de crescer no amor em Cristo Jesus. Porque quando eu amo a Cristo e amo os irmãos, no culto aqui, eu vou exercer esse amor uns para com os outros. Eu vou aumentar nesse relacionamento uns com os outros, e assim nós vamos crescer cada dia mais em amor um para com os outros. Nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, a luta de Paulo, a batalha de Paulo pela igreja. E Deus agora, hoje à noite, está nos chamando para nós também batalharmos uma boa batalha, uma boa luta na presença do Senhor, como bons soldados de Jesus Cristo, lutando e batalhando pela fé que uma vez foi nos dada, lutando e batalhando pela sã doutrina, porque, irmãos, nós estamos vivendo em dias onde as heresias estão aí, mas Deus está nos chamando para, como nós cantamos hoje à noite, levantarmos o nosso estandarte, levantarmos, irmãos, a nossa firme doutrina, para que nós possamos ensinar e pregar a palavra de Deus a todos aqueles que estão sem esperança. Deus está chamando você e eu, para nós também batalharmos, combatermos um bom combate, até que um dia nós guardemos a nossa fé e nós nos encontraremos com o Senhor. Amém?